Olá, vamos agora provar a última afirmação, né, do teorema que nós estamos provando nos últimos vídeos, né, que é esta aproximação da entropia métrica pelo limite inferior da entropia topológica para uma certa família de ferraduras. Okay? Então nós já vimos que podemos construir uma família de ferraduras que aproxima, né, todas as medidas invariantes dela, suportadas nessas ferraduras, vão convergir para a nossa medida ergódica na topologia fraca. Okay? Vamos agora refinar essa construção para podermos aproximar também a entropia métrica via a entropia topológica. Okay? Então nós temos que construir a ferradura usando os métodos que nós vimos atrás de uma forma mais fina, okay? Usando umas condições mais específicas. Então a ferradura vai conter, de facto os ramos da ferradura vão conter pontos de um conjunto M-epsilon gerador que aproxima a entropia métrica da μ. Bom, para isso nós usamos este resultado que diz que nós podemos aproximar a entropia métrica via n-epsilon geradores que cobrem, né? Bom, de facto, via n-epsilon bolas que cobrem um conjunto de medida positiva. Okay? Então, eu pego epsilon e delta, considero o número, né? O número de bolas necessárias para cobrir um conjunto de medida 1 menos delta, medida μ, 1 menos delta, e quando eu faço o n ir para infinito, para o conjunto das n epsilon bolas, e o epsilon ir para zero, né, eu obtenho que estes dois limites, o limite sup, o limite quando n vai para zero, e depois o limite quando epsilon vai para zero, e estes dois limites consecutivos, em um caso ou no outro, convergem para a entropia da medida μ. Entropia métrica. Okay? Isto que é um resultado também de Kaptok, que vocês podem ver mencionado na teoria ergódica. Portanto, isto é como se fosse olhar, né, a entropia métrica calculada como se fosse a entropia topológica, mas olhando apenas conjuntos com medida positiva para a μ. Okay? Portanto, olhando coberturas de conjuntos de medida positiva, nós vamos obter, via as mesmas técnicas da entropia topológica, obter de fato a entropia métrica. Então, usando esta ideia, nós fazemos o seguinte: nós vamos construir S faixas, que são não apenas ρSM quase genéricas, mas também que o retorno de cada faixa, associado a cada faixa, que é o MI de cada faixa SI, está entre M e M vezes 1 mais ρ, para um certo para o ρ que nós usamos aqui. Okay? E cada uma dessas faixas vai conter um ponto de um conjunto M-epsilon gerador. M-epsilon gerador é M contido no meu bloco hiperbólico, lambda delta. Este tem medida maior que 1 menos delta, portanto posso usá-lo para calcular a entropia métrica. E vou tomar este conjunto gerador de tal forma que, né, ele tem um cardinal, pelo menos, sendo um M-epsilon gerador, vai ter um cardinal pelo menos exponencial de M vezes a entropia métrica menos ρ. Isto eu posso sempre fazer por definição da entropia métrica do resultado anterior. Eu sei que existem estes conjuntos. O problema é garantir que as minhas faixas estáveis contêm esses conjuntos. Okay? Feito isto, né, nós mostramos como obter estas faixas, né, disjuntas, um monte delas, uma certa quantidade,
e na mesma vizinhança regular. Okay? Vamos, a partir daqui, nós definimos uma ferradura, né, cuja entropia topológica nós vamos conseguir estimar, porque ela vai ser feita com faixas, né, que contêm estes pontos deste conjunto. Okay? Então nós vamos poder usar isso para estimar a entropia topológica da ferradura construída via estas faixas. Certo? Essa é a estratégia. E no final a gente junta as estimativas e vê que provamos o teorema. Então, começamos. Se eu fixar um delta de tal forma que a medida do bloco hiperbólico é maior que o menos delta, então para um pequeno ρ, okay, eu posso achar um epsilon e um m muito grande e obter uma cobertura do lambda delta por bolas dinâmicas, por m epsilon bolas dinâmicas, cujos centros formam um conjunto m epsilon gerador, chamado M, né? Eu vou chamar M, de tal forma que a cardinalidade desse conjunto gerador é maior ou igual que M a entropia métrica menos ρ. Então, eu obtive um conjunto máximo, uma cobertura maximal por m epsilon bolas dinâmicas do bloco hiperbólico, okay? E os centros são m epsilon gerador, okay? Com uma cardinalidade que é aproximadamente a exponencial da entropia vezes m. Feito essa cobertura, uma cobertura com os centros certos, okay? Eu fixo agora o delta e o H positivos. O delta eu posso diminuir um pouquinho, se for preciso, né? Porque antes eu tinha um conjunto de medida maior que 1 menos delta, posso até diminuir um pouquinho. O delta não faz muita diferença. E tomo uma partição finita agora do lambda delta, com um diâmetro muito pequenininho, menor que aquele beta, que é dado pelos teoremas de construção das faixas, né, e de sombreamento, menor que delta e menor que epsilon sobre 2. Okay? O que eu posso fazer para obter esta partição? Eu posso simplesmente pegar na cobertura de vizinhanças regulares do conjunto compacto. Existe uma cobertura com vizinhanças regulares, RXH. Okay? Lembra que eu fixei um H positivo aqui. E eu posso simplesmente refinar essa cobertura. Cortar em pedacinhos menores até eu ter, né, o diâmetro aqui bem pequenininho. E agora vou considerar o conjunto dos pontos regulares no nosso bloco hiperbólico, lambda delta m, vai ser o conjunto dos pontos do bloco hiperbólico, que são ρSM quase genéricos, okay? E cujo enésimo iterado entre m e m vezes 1 mais ρ retorna ao xi de x. Lembrem que xi de x vai ser o átomo que contém o x. Eu vou considerar aqueles pontos cujo átomo na partição xi retorna, né, a si mesmo em n iterados entre m e m vezes 1 mais ρ, e é um ponto que é ρSM quase genérico. Okay? Então, este conjunto vai ser quase igual ao lambda delta quando o m é para infinito, em medida. É uma afirmação. E porquê é que isto é verdade? Porque se eu fixar uma cota aqui, um zeta, e se eu fixar um átomo da minha partição, para um ponto nesse átomo e no meu lambda delta, existe um nzão, por causa do teorema de Birkhoff, existe um nzão, tal que para m maior do que esse nzão, eu tenho que a média de Birkhoff da função característica do meu átomo no ponto x, reparem, se vocês dividirem por m, né? Isto aqui é a média de Birkhoff em tempo m, média temporal, ela é aproximadamente a medida de C, porque eu comecei com a medida ergótica. Okay? Então, esta média converge QTP
para μc. Okay? Então, para um M grande, ou seja, para este Nzão aqui, para esta cota aqui, eu garanto que esta soma finita está entre M vezes a medida de C, vezes uma certa folga, 1 mais zeta, e vezes M vezes a medida de C, e uma certa folga para trás, 1 menos zeta. Okay? Então eu tenho que esta média, se eu dividir aqui por M, veja aqui 1 sobre M, este M, 1C, esta média no ponto X está entre μ de C mais um bocadinho e μ de C menos um pouquinho. Ok? Precisamente, teorema de Birkhoff aqui. E reparem que este N, não é? Depende do conjunto, do átomo que eu escolhi, depende do zeta, obviamente, da folga que eu dei, e depende do ponto, depende do ponto X. Teorema de Birkhoff. Okay? Bom, se eu tenho estas estimativas, isto vale para todo o M grande, então observem que a soma ergódica da mesma função de M até M vezes 1 mais ρ pode ser escrita como a soma ergódica até M1 mais ρ mais 1 menos a soma ergódica até M. Okay? Portanto, esta diferença é igual a isto aqui e, portanto, agora eu posso usar esta desigualdade duas vezes. Eu posso dizer que isto aqui é maior ou igual que 1 menos zeta μc vezes M1 mais ρ mais 1, neste lugar, e o menos SM, ele é, o SM é menor ou igual, portanto o menos SM é maior ou igual que isto aqui com sinal negativo, 1 mais zeta μ de CM. Colocando, pondo o μ de C em evidência, pondo a medida em evidência, fico com esta expressão, que claramente é positiva desde que este parênteses, isto que está aqui entre parênteses, seja positivo, ou seja, desde que o ρ seja maior que 2 zeta sobre 1 menos zeta. Então basta eu tomar o zeta bem pequenininho, para que este ρ, o ρ que eu fixei com medida positiva, com um valor positivo, ρ em positivo, ele satisfaça isto, ok? E desde que eu tenha o M maior que este Nzão para ter esta desigualdade. Okay? Então é possível garantir que esta soma é positiva. Tá? Portanto, a média... Portanto, o que é que eu garanto aqui? Eu garanto que para algum N, entre M e M vezes 1 mais ρ, o Fn de x, como esta soma é positiva, o Fn de x alguma vez retornou ao C. Okay? Para quase todo o x em C. Para qualquer x em C que eu escolha, né, vale isto. Portanto, isto significa que este conjunto, né, para M grande, né, vai conter praticamente quase todos os x. Né? Então, o que vai acontecer é que se o zeta for pequeno, dependendo do ρ, então para cada x aqui existe um M, tal que o x está em lambda delta M. Mas existe um número finito de átomos na minha partição, ela é uma partição finita. E, portanto, isto significa que o lambda delta, né, de fato, vai ser a união do lambda delta M para M muito grande. Né? Certo? Para cada x existe um M, tal que o x tem um lambda delta M. Portanto, se eu unir os lambda delta M, eu vou cobrir, né, todos os pontos do lambda delta. Isto prova a afirmação, né? Isto prova que o lambda delta M, quando os lambda delta M, obviamente, eles são crescentes, né? Quando eu aumento o M, não é? Eu tenho um conjunto cada vez maior, então vai haver um conjunto que vai, um destes conjuntos vai aproximar o lambda delta. Então, para um M grandão, nós temos que o lambda delta M vai ser maior que 1 menos, digamos, 2 delta. Okay? Logo, agora eu posso usar este conjunto para calcular a entropia métrica. Certo? Posso usar este conjunto para calcular a entropia métrica. Ou seja, para o mesmo ρ, para um certo epsilon, e para todos os m's bem grandes, nós podemos encontrar uma cobertura do lambda delta M maximal
por bolas dinâmicas, por M epsilon bolas dinâmicas, cujos centros formam um conjunto gerador, um M epsilon gerador, satisfazendo aquela mesma desigualdade, cardinalidade do EM, é aproximadamente a exponencial de M vezes a entropia métrica. Podemos também assumir que o M é suficientemente grande, agora dependendo de epsilon, garantindo que para os mesmos pontos, né, para os mesmos pontos, eles retornam, o x vai retornar em que de x para um certo iterado Q entre m e 1 mais ρ vezes m, exatamente o caso anterior, mas além disso, a faixa Sx que cruza o elemento da carta de Lyapunov que contém, né, o Xi de x, aqui devia ser Xi de x, que contém o Xi de x, contém este Xi de x, o elemento desta carta que contém o Xi de x, satisfaz a faixa que cruza essa carta de Lyapunov, né, e que contém o ponto x, satisfaz além disso, tomar o M bem grande, né, e satisfaz além disso que o Sx está na bola dinâmica epsilon sobre 2 de x no tempo Q. Ou seja, a minha faixa, a faixa é bem fininha, e no caminho ela não cresce mais do que epsilon sobre 2. Portanto, a distância de Fi de x para I entre 0 e Q, a distância de Fi de x e o Fi de S de x é sempre inferior a epsilon sobre 2. Então, Sx está contida nesta bola dinâmica. Eu posso garantir que a minha faixa é bem fininha, de tal forma que no caminho, né, ela sempre fica fininha até retornar. Tá, eu posso fazer isso tomando o tempo de retorno bem grande para garantir que a faixa fica muito fininha. Ok? Pronto. Tendo isto, portanto, eu já garanto que todos os pontos deste conjunto M epsilon gerador admitem a sua faixa bem fininha. Ok, então seja agora D de Q o conjunto dos pontos M epsilon do M epsilon gerador que satisfazem que o Qésimo iterado volta em Xi de x. Ou seja, o dq os pontos que voltam a Xi de x. E observe, eu quero, portanto, este Q é um número entre M e M vezes 1 mais ρ, porque eu sei que tem esses retornos. Eu olho o dq, os caras que retornam exatamente no tempo Q. E entre esses todos eu escolho o dq maximal, o dq que tem o maior número de elementos. Portanto, eu aqui tenho uma certa quantidade de pontos, tenho M mais 1, M mais 2, etc., M1 mais ρ. São essas escolhas que eu tenho para o Q, de todas elas pego o maximal. Okay? Agora observem que a união desses dqs, para M, para o Tn, de M até M vezes 1 mais ρ, é a união destes caras todos, vai ser o EM todo. O EM é o conjunto desses pontos que retornam para um certo Q entre M e M vezes 1 mais ρ. Então, esse conjunto todo eu vou quebrar naqueles que retornam no tempo M, no tempo M mais 1, no tempo M mais 2, etc. Escolhi o dq como sendo o maximal, e a união deles, a união de todos esses dn's é o EM. Portanto, o dq, como ele é o maximal, ele é pelo menos a quantidade de todos os pontos dividido pelo número de conjuntos a que eu reparti. Ok? Isto é um simples argumento de combinatória. Okay? Eu tenho um certo conjunto, eu quebrei em L subconjuntos, digamos, e eu olho o subconjunto tem o maior número de elementos. O maior número de elementos aí tem que ser, pelo menos, o conjunto todo dividido por L. Pelo menos isso. Okay? Porque é o maximal. Bom, a partir daqui, agora é só estimar. Portanto, isto aqui é a mesma coisa que M ρ mais 1.
isto é a quantidade de termos nesta soma, é mρ mais 1 termos, e a quantidade de termos em EM eu sei que é maior ou igual que a exponencial de m vezes a entropia menos o ρzinho, okay? E portanto isto tudo é maior ou igual que a exponencial de m vezes a entropia menos 2ρ. Eu dou uma folgazinha um pouco maior. Porquê é que eu posso dar esta folga? Porque eu posso simplesmente garantir que E vezes mρ, né, em invertido é muito inferior a 1 sobre mρ mais 1. Ou seja, esta quantidade aqui pode ser garantidamente maior do que isto aqui. Okay? Isso é fácil, basta que o m seja grande, né? Porque o exponencial de menos ρm vai para zero mais rápido do que este infinitésimo, para m grande. Okay? Então isto é sempre verdade, e este, né, essencialmente depende do ρ, certo? E além disto, portanto eu tenho esta estimativa, né? Observemos que o que de x, que está contido numa carta local, de uma certa cobertura de cartas locais formadas por um número finito de cartas locais que cobrem o nosso compacto lambda delta, okay? E vamos supor que temos L cartas locais, okay? Então eu posso quebrar o meu dq, este conjunto, ele pode estar em algumas dessas cartas locais, né? E eu quebro e, portanto, eu vou obter o maior deles todos com pelo menos 1 sobre L vezes a quantidade de pontos do dq. Agora eu olho o dqi, são os dqs que estão numa certa carta local, todos na mesma carta de Lyapunov. Okay? Agora vou construir as faixas. Então, como o diâmetro da xi, aqui a xi, é menor que aquele beta e o m foi muito grande, então eu consigo achar S faixas de R contendo x e y que são enviadas em U faixas, U fq de x, U fq de y, de R, em Q iterados por uma aplicação hiperbólica, fq restrita a cada faixa. Isto é a construção que nós vimos, né, no início. Então nós sabemos também que o Sx está contido aqui, está contido na bola dinâmica, e o Sy também está contido na bola dinâmica aqui. Tomando, né, nós tomamos o epsilon bem grande. Perdão, tomamos o Q muito grande, mas o M muito grande, né, conseguimos fazer o epsilon muito pequeno. E lembrem que o EM, né, é um M epsilon gerador. Isto significa, em particular, isso implica que se o x e o y estão neste conjunto daqui do M epsilon, né, então esta distância, né, vai ter que ser maior ou igual que epsilon para algum Jm entre M e entre 0 e Q, por definição de M epsilon gerador, né, se o x for diferente do y. Ok? Mas então, isso significa que as S faixas são disjuntas. Se elas não fossem, né, pontos na interseção, eles não se separariam por causa, né, desta propriedade. Não se separariam a uma distância epsilon. Ok? Logo, nós temos o quê? Temos que estas faixas que eu posso construir com pontos distintos aqui são disjuntas. Okay? Então nós vamos ter faixas disjuntas, os U's disjuntos, okay? E vamos depois poder fazer a ferradura deste jeito. Né? Então existem estes pontos aqui, né? Geram faixas
disjuntas, estáveis disjuntas, uma quantidade K, que é exatamente o cardinal do dKi, dentro daquela carta local, okay, e temos os difeomorfismos hiperbólicos, Fq, que vai de Si em Ui, para o mesmo Q. Agora, portanto, isto define uma ferradura, ômega estrela, para o Fq, para a iteração, para a potência Fq da nossa transformação, que agora temos K ramos. Okay? Portanto, agora o tempo de retorno está fixado neste momento. Nós fixamos o tempo de retorno para isto aqui. Okay? E agora nós podemos estimar a entropia topológica da F no saturado do ômega estrela. Então, o ômega estrela, né, é Fq invariante e este saturado vai ser F invariante. Então, como é que eu estimo a entropia aqui? Bom, isto aqui vai ser a mesma coisa que a entropia de Fq restrito a ômega estrela dividido por Q. Okay? Porque eu tenho aqui Q conjuntos. E esta entropia, né, uma vez que isto aqui é o ômega estrela, tem exatamente K, tem exatamente esta quantidade de ramos, né, que todos retornam neste mesmo iterado e cruzam todos. Portanto, isto é essencialmente, isto vai ser conjugado a um shift de K símbolos completo. Então, a entropia é o logaritmo do número de símbolos. Mas nós já sabemos quem é. Nós já sabemos quem é este conjunto. Este conjunto tem uma cardinalidade que é pelo menos isto. Okay? Então nós podemos transformar isto aqui, desenvolvendo o logaritmo, ficamos com esta expressão. Okay? E agora observamos que, por escolha, né, o m sobre q tem que ser deste tipo. Lembrem que o q está entre m e m vezes o mais ρ. Então isto aqui é maior ou igual que 1 sobre o mais ρ. Isto aqui é a expressão que vem daqui, né? E isto aqui é o log L. Este log L sobre Q vem deste L aqui, né? Esta expressão. Mas eu posso tomar o Q. Repare, o L é um conjunto, é um número fixo. É um número que depende de uma cobertura finita de um compacto, que eu fixei inicialmente. Então eu posso tomar este Q, lembra que o Q é maior que M. Então eu posso tomar o M grande e faço com que isto esteja bem pequenininho. Por exemplo, no ρ. Okay? Certo? Eu posso escrever isto que está aqui, pode ser escrito como a entropia menos ρ sobre 1 mais ρ vezes a entropia de F, mais 2 menos ρ. O que é que eu faço agora? Né? Agora, portanto, tomando o Q é bem grande, o M bem grande, isto aqui fica menor que ρ, agora tenho isto aqui. Mas como o ρ pode ser feito arbitrariamente pequeno, okay? O ρ é aquela cota que nos dá os pontos ρ S quase genéricos. Este ρ é arbitrariamente pequeno, então eu posso, fazendo o ρ ir para zero, okay, obtenho que a entropia topológica é maior ou igual que a entropia da F, se eu tomar o ρ pequenininho. Okay? Isto prova o teorema. Né? O teorema está provado porque eu mostrei, né, que a entropia nas ferraduras aproxima por cima a entropia métrica. Okay? Então se eu tomar agora uma ferradura mais fina, tomar um ρ menor, né? Se eu tomar um ρ menorzinho, eu posso aproximar cada vez melhor esta entropia por cima. Okay? Então o lim_inf da sequência de ferraduras que eu vou obter quando eu faço o ρ ir para zero, esse lim_inf dessas sequências vai ser maior ou igual que a entropia métrica. Isto completa a prova do teorema. Por outro lado, observem que quando a gente pode pegar a sequência de m epsilon geradores, agora aproximando por cima. Ou seja, eu posso usar os geradores para aproximar a entropia métrica, né? Faço as coberturas com m epsilon geradores, com m epsilon bolas dinâmicas, maximais, etc. Eu posso aproximar por cima a entropia métrica. E então eu obtenho a cardinalidade do meu conjunto gerador com
aproximado aqui por cima, sendo menor ou igual que a exponencial de m vezes a entropia mais ρ. Repetindo todos os argumentos para a construção das ferraduras, nós obtemos ao contrário, temos a desigualdade contrária, ou seja, nós obtemos que o lim_sup da sequência de ferraduras é menor ou igual que a entropia métrica. Mas isso pode ser uma outra sequência de ferraduras. Okay? Então, o teorema vale do mesmo jeito, só que agora posso tomar para uma outra sequência de ferraduras que vai aproximar a entropia topológica, entropia métrica, perdão, por baixo. Ok? Então, e reparem, estas construções, elas podem ser encaixadas com todas as anteriores, né? Então eu obtenho simultaneamente esta aproximação das medidas suportadas nas ferraduras da topologia fraca para a minha medida μ, para a medida ergódica não atómica hiperbólica inicial, okay? E obtenho a aproximação das entropias e das taxas de expansão-contração, taxas mínimas de expansão-contração para as respectivas taxa mínima da minha medida μ e para a respectiva entropia métrica. Okay? Então, uma sequência vai aproximar a entropia topológica por baixo, outra sequência pode aproximar a entropia topológica por cima. Okay? Então, isso completa a prova do resultado. E aqui tem as referências principais, o livro que eu tenho usado, isto é, o artigo onde toda esta parte aqui está exposta, a parte das ordens periódicas da entropia, okay? O artigo de 1980 do Katok, tá? O livro do Katok Hasselblad, onde tem também várias dessas coisas explicadas especialmente no apêndice, okay? E este é um artigo muito mais recente, do Lusato e do Sanchez Salas, em que eles constroem as ferraduras, okay? Para obter as aproximações dos expoentes e das taxas de contração. E depois tem mais este artigo, de 2013 e um artigo de 2015, destes três aqui, eu acho que são chineses, o Liao, o Sun e o Wang, em que eles olham para a aproximação da entropia. Okay? E eu aproveitei estas construções para encaixar estes papers aqui, para encaixar as construções deles em toda esta teoria. Aqui, tá? Então, o próximo vídeo será sobre a construção de contra-exemplo. Vamos ver uma medida e um ponto na medida ergódica e tal, e um ponto que não é regular para essa medida ergódica.